Fala galera, bem-vindo ao canal Caiu na Química. Esse é o quadro aí Notícia do Dia, né? Nessa notícia do dia eu vou tentar sempre dar umas informações sobre fatos científicos de pontos que estão sendo discutidos, que a gente vê falando aí na mídia, na sociedade. E lembrando que eu não estou dando nenhum conselho com relação a nada e nem estou criticando nada, tudo bem? É só aonde que a ciência está aí, quais são os pontos que a ciência coloca com relação ao fato que a gente já ouviu escutar ou conhece, tá? Se você gostar, dá o like aí. Se inscreve no canal e vamos lá à notícia do dia de hoje, né? A notícia do dia de hoje eu peguei aí de uma revista super famosa, a Nature Medicine, né? Que é uma vertente da Nature, revista que todo mundo conhece. Quando a gente fala aí de revistas de ciência, a gente tem revistas que são mais específicas e tem essas grandes revistas. Esse estudo saiu aí, ó, dia 18 de junho, então ele é um estudo que ele é um pouquinho mais... Saiu no mês passado, eu ia falar um pouquinho mais antigo, mas tá bom, né? 18 de junho. Deixa eu mudar só a cor da canetinha aqui. Mudar para o grifa-texto, né? Saiu dia 18 de junho, foi feito aí pelos chineses e eles estudaram o que aí, ó? Eles estudaram as pessoas assintomáticas ao Covid, né? Então, é um fato aí que a gente discute, né? Pessoas assintomáticas e tudo mais. Os caras pegaram, então, e estudaram as pessoas assintomáticas, os dados imunológicos e clínicos dessas pessoas aí. A gente vai discutir esse ponto rapidinho para ver. Antes de discutir isso daí, só colocar aqui, né? Eles realizaram os testes de pessoas assintomáticas aí por esse PCR, né? Que é o RT-PCR que a gente já ouviu falar. Só explicar o que é rapidamente, eu peguei aí do site da Fleury, né? RT-PCR do inglês aí, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. É considerado o padrão ouro no diagnóstico do Covid-19. Então, quando a gente vê lá, né, que você está vendo um UFC, ou que você vê eles enfiando um swab no nariz da pessoa, é para fazer esse teste RT-PCR aí, ó. Ela é obtida através do raspado da nasofaringe, né? É obtida através da detecção do RNA do SARS-CoV-2, que é o vírus aí que causa, né, o coronavírus, tá? O SARS-CoV-2 é o vírus que vai causar a Covid-19, tudo bem? Como que faz, então? Esse RT-PCR, ele transforma o RNA do vírus em um DNA, amplifica esse DNA aí. Se houver material genético do vírus aí, do SARS-CoV-2 na amostra, as sondas que ele vai passar por um aparelho lá, essas sondas vão detectar e vão dar um resultado positivo lá, tá? E em caso de positivo, a suspeita por Covid-19, então, é confirmada. Então, se você vai nesses laboratórios aí famosos que tem por aí, o método que você vai fazer provavelmente é o PCR, tá? Então, eles diagnosticaram as pessoas que estavam com Covid-19 aí, ó, eles analisaram 37, voltando para o artigo, então, 37 pacientes apresentaram resultados positivos, então, por PCR para infecção coronavírus, mas eles não apresentaram sintomas, olha aí, não apresentaram sintomas, então são assintomáticos, não sabiam nem que estavam, às vezes, antes do teste e continuaram não mostrando durante o monitoramento. Então os caras monitoraram, estudaram, isso daí é muito legal esse artigo aí. Uma coisa que se destaca aí, ó, da perspectiva da saúde pública é que o grupo assintomático teve um período muito mais longo de RNA viral. Olha que viagem então, né? Se a gente vê aí, ó, esse gráficozinho aqui, ele mostra a quantidade de pessoas, deixa eu dar até um zoom aqui, só para mostrar, né? Ele mostra a quantidade de pessoas, a carga viral, né? O despejamento viral, viral shedding aí, de pessoas assintomáticas em azulzinho e pessoas sintomáticas aqui, 37 contra 37, a amostra aqui, ó, e ele mostra, de acordo com os dias passando aqui no eixo X, olha lá, ó, as pessoas assintomáticas, ela tem uma maior quantidade de RNA viral ainda detectável, né, a curvinha dele está para mais aí, ó, né, então o decaimento dele por dias é mais demorado aqui, ó. Enquanto a pessoa lá 32 dias, parecendo mais ou menos, a pessoa assintomática 35 ali, né? Então já começa por aí, esse ponto aí, né? Essas pessoas, elas têm elas têm então um período mais longo de liberação desse RNA viral, igual a gente viu no gráficozinho aí, mas é importante também receber nesse artigo aí, perceber aí, ó, que RNA viral, né, se a pessoa está liberando RNA viral, não significa que ela está espalhando vírus contagioso, tá? Tudo bem? Isso daí é um assunto que as pessoas tinham alguma dúvida. A presença de RNA viral do coronavírus não quer dizer que é o vírus infeccioso. Teve até várias coisas, né, que
a rede de esgoto estava com coronavírus e queriam saber se estava contaminando ou não contaminando, e era só o RNA viral. Só assim, né? Entre aspas, tudo bem? Mas tem esse daí, né? RNA viral, então, não significa que existe vírus infeccioso presente aí. Tudo bem? Outro fato que esse artigo mostra aí, né? Que eles tiveram uma resposta, olha como é diferente a visão que a gente tinha, então, né? Esse artigo da Nature e dos caras, eles mostram que os pacientes assintomáticos tiveram uma resposta mais fraca de anticorpos do que tendia a desaparecer durante a fase convalescente. Fase convalescente, gente, é aquela fase que a pessoa está melhorando já da gripe ou da doença que ela tiver, sabe? Quando você já está melhorando. Então, olha aqui lá, que loucura. A pessoa, quando ela tem o coronavírus e que ela é assintomática, né? Ela está com coronavírus e é assintomática, ela tem uma resposta mais fraca de anticorpos do que uma pessoa assintomática. Aqui, ó, a gente consegue ver aqui os dois gráficos que os caras fizeram lá, né, no artigo. Esses gráficos estão no artigo, eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Na fase aguda, a média aí da contagem das pessoas assintomáticas da imunoglobulina G, a gente vai falar desses dois anticorpos aí, IgG e IgM. Vou falar rapidinho, tudo bem? Mas olha lá, as pessoas assintomáticas, elas têm uma menor quantidade de anticorpos, né? Tanto o IgG quanto o IgM. O IgM aqui fica um pouco mais próximo, né? Se a gente olhar as pessoas sintomáticas, que são essas sozinhas, olha aqui, né? Do IgG, uma quantidade muito maior aí de níveis de anticorpos. E a pessoa assintomática, então, ela tem isso daí. Aqui é na fase convalescente. Na fase convalescente, a pessoa assintomática começa a desaparecer. Fica abaixo de 1 a quantidade de anticorpos presentes aí nessas pessoas assintomáticas. E o que isso leva a pensar, né? Muitas vezes pode ser aí, então, que uma pessoa assintomática, quando ela melhora do coronavírus, ela nem soube que ela teve coronavírus, e se ela for lá fazer um teste PCR que detecta anticorpos, esse teste vai dar negativo também. Por quê? Porque os anticorpos que ela tinha foram desaparecendo aí, ó, tendia a desaparecer durante a fase de convalescência. Então, a gente imagina que a pessoa tem uma resposta de anticorpos mais pesadas, né, com relação ao vírus para ser assintomática, mas nesse caso aqui a revista mostrou que foi ao contrário, né? A pessoa não teve essa resposta tão forte aí. Vale lembrar também, eles falam aí que há mais de um tipo de resposta imune aí, né? Que a gente tem essas células T, que são outros tipos de resposta imune que eu vou falar no final do vídeo também, de maneira muito rápida. E o que os autores falam, né? Portanto, aí, ó, isso daí é a palavra deles, a proporção de infecções assintomáticas precisa ser determinada através de triagem populacional. Por quê? Porque você fazer uma análise de PCR numa pessoa assintomática, pode ser que o resultado dê negativo mesmo, a pessoa tem o coronavírus e não vai saber que tem, né? Além disso, a proporção de infecções pode ser ainda maior, pois em alguns casos pode ser perdida pelo teste RT-PCR, igual a gente falou. Nosso grupo identificou 7 pacientes, olha aí, eles tentaram também identificar pacientes assintomáticos e com respostas negativas para o PCR, né? Eles conseguiram identificar 7 pacientes com infecção por SARS-CoV-2 de 148 casos com resultados negativos e nenhum sintoma usando um outro teste de anticorpo. Então eles usaram um teste de anticorpo junto aí e conseguiram identificar 7 pessoas de 148 que estavam negativo no PCR e não tinha sintoma de coronavírus. Ou seja, a pessoa fazendo PCR ela não ia saber. Às vezes a pessoa já teve coronavírus e não sabe que teve e vai fazer lá e vai dar negativo. Eu vi também algumas pessoas discutindo aí casos de reinfecção por coronavírus, né? Às vezes você já pegou coronavírus e você pode se reinfectar justamente por essa diminuição dessas imunoglobulinas aí, que são os seus anticorpos. A gente isso aí tem que tomar cuidado um pouco também, tá? Aí ele diz aí, ó, que o RT-PCR e testes sorológicos oportunos devem ser usados em conjunto, então deve usar mais de um teste, o que beneficiaria uma estimativa precisa da proporção assintomática. No entanto, o teste sorológico tem limitações e os testes variam em sua especificidade e sensibilidade. Os resultados podem também ser confundidos por anticorpos já existentes contra SARS-CoV, MERS-CoV ou coronavírus resfriado comum. Então, esse teste de anticorpo também que eles usaram para identificar, né, que ele está falando esses testes sorológicos aí, para completar o PCR lá, eles também podem ser confundidos. Então vira aí, né, o coronavírus ele tem essa confusão com relação a esses vírus, né?
com relação a esses vírus, não, com relação a essa resposta de anticorpo. E você pode usar um teste sorológico para te ajudar a detectar, mas ao mesmo tempo esse teste também pode ser confuso, porque ele pode identificar outros coronavírus aí, né, de outros vírus que não é o que causa a SARS-CoV-2, a Covid-19, tá? Aí aqui eu peguei também uma parte do Derek, ele também comentou sobre esse artigo lá, e eu achei legal isso que ele comentou, né? Vou trazer vários dados de vários lugares mesmo. Aqui já são palavras do Derek, né? Ele diz aí que já se sabe se que tem algumas respostas de célula T em pacientes infectados sintomáticos em comparação com os não infectados, né? E uma das coisas mais intrigantes do trabalho, um trabalho que ele citou lá anterior, foi a constatação, olha aí, ó, 40 a 60% de pessoas não infectadas tinham uma célula T. A célula T, gente, é uma outra célula de defesa que não é detectada lá pelo PCR, tá? O PCR ele vai detectar o RNA viral, mas a célula T ela não é a imunoglobulina, então não tem ligação com essa parte aí. Mas pessoas que não foram infectadas, 40 a 60% não infectadas tinham célula T CD4+, que parecem já reconhecer o coronavírus recente. Essas células T a gente vai falar delas daqui a pouco. A especulação é que isso possa ser memória imune de infecções passadas por outros coronavírus, né? Que podem causar, às vezes, resfriados comuns. O nome coronavírus, ele é uma denominação dada a vírus que causam resfriados comuns, né? Agora, coronavírus a gente já associa a Covid-19, mas tem outros coronavírus aí. E ele acredita, então, que pessoas que pegaram outros tipos de resfriados desenvolveram essa célula T CD4+, e que pode estar reagindo aí de maneira cruzada com o patógeno do coronavírus, né? Do coronavírus aí. Isso contrasta muito com a situação dos anticorpos em pacientes não infectados, pois parece que a população humana não havia produzido. Com relação a anticorpos, então, realmente quem nunca pegou coronavírus, o SARS-CoV-2 mesmo, não vai ter anticorpos do coronavírus, mas às vezes ele acredita que essas células T possam estar agindo aí combatendo esse vírus, tá? Então, olha aí, o que ele coloca é isso, né? Ele acha, aqui é a opinião do Derek, que é o cara também farmacêutico que comenta e cria lá, né, a coluna dele. Ele acha que é possível que esses pacientes assintomáticos estejam apresentando uma resposta fraca de anticorpos, né? Que a gente viu que eles apresentam uma resposta fraca, porque eles já tinham uma resposta mais robusta de célula T, ou seja, ele tem células T de outros coronavírus passados que têm uma resposta já mais rápida, e aí acaba que você não vai ter tanto anticorpo aí quando você pegar o coronavírus, e por isso também você vai ficar assintomático. Mas ele fala aí também que essa hipótese pode estar errada e precisa ser testada, tá? Da mesma forma, é possível que exista uma porcentagem da população que, devido ao seu perfil de célula T, né, tem uma maior probabilidade de ter apenas uma infecção, ou seja, a pessoa tem uma célula T com perfil ali, não sei se a palavra certa seria essa, mais agressivo ali, que já identifica o coronavírus mais rapidamente e por isso o corpo dela não precisa aumentar tanto a taxa de anticorpo, né? Mas infelizmente aí, ó, né, isso é uma coisa muito importante para esclarecer, mas infelizmente é muito mais trabalhoso analisar as células T, ou a CD4+, ou a CD8+, nas pessoas do que analisar suas respostas de anticorpos. Por isso que as pessoas medem os anticorpos, né? Medir as células T é uma questão aí, uma parte mais difícil aí. Tudo bem? Aqui é só para finalizar, só para a gente pontuar essas questões de respostas imunes. Daqui eu peguei do livro de bioquímica, que todo mundo conhece, quem faz aí, né, matéria de medicina, ciências e tudo mais, sabe? O livro do Leninger é a Bíblia da bioquímica. O que ele fala sobre respostas imunes, só para a gente colocar aí, né, aonde que a gente está falando. A gente tem dois tipos de sistemas imunes, o sistema humoral e o celular, né? O humoral vem do latim humor, que é de fluido, que é aquele sistema imune que está na sua corrente sanguínea mesmo, né? Que a gente fala, aprende na escola lá os glóbulos brancos e tudo mais. Olha aí, ele é dirigido para infecções bacterianas e vírus extracelulares, mas também pode responder a proteínas. O sistema imune celular já é outro, ele destrói células hospedeiras infectadas por vírus, além de destruir alguns parasitas e tecidos estranhos, né? Do humoral, aí a gente tem aí os anticorpos que a gente falou no artigo, que são os anticorpos mesmo, que são chamadas imunoglobulinas, né? Ou chamados anticorpos aí. Então, quando a gente está falando nessa notícia do dia, que a pessoa contaminada por SARS não
desenvolve anticorpos, não tem uma resposta alta de anticorpos, é com relação às imunoglobulinas G ou imunoglobulinas M. Tem alguns videozinhos aí, qualquer coisa eu também coloco na discussão, que coloca como que o seu corpo vai criando essas duas aí, essas duas imunoglobulinas, né? Mas então são esses anticorpos que não são aumentados quando a pessoa assintomática pegou o coronavírus, né? As imunoglobulinas se ligam às bactérias, vírus ou moléculas identificadas como estranhas e as conduzem para a destruição. É importante destacar aqui que os anticorpos eles não destroem esse vírus, tá? Eles só se ligam ao vírus e levam o vírus para ser destruído aí por outros, como é que eu vou falar? Eu ia falar organela, mas organela parece estranho, né? Por outras estruturas lá que estão no seu organismo, tá? Constituindo 20% do total de proteínas sanguíneas, são produzidas pelos linfócitos B e completam seu desenvolvimento na medula óssea. A gente vê até pessoas que têm aí, né, câncer de medula, que tem muitos problemas. As pessoas que têm câncer de medula, às vezes elas vão ter muito problema com relação ao anticorpo, justamente porque o desenvolvimento final das imunoglobulinas se completa ali na medula óssea. Então, você tem um problema na medula óssea, você vai estar tendo um problema, querendo ou não, no seu sistema imunológico, tá? As outras respostas aí, os outros agentes, são as células T que a gente falou, que, segundo o Derek, ele acha que as células T têm essa resposta mais robusta, né? Se as células T, então, elas estão respondendo já de outras infecções passadas, essa infecção cruzada, então ele acha que aí os anticorpos, as imunoglobulinas, não aumentam tanto, e isso seria uma justificativa mais clara. Ele diz que isso tem que ser estudado, tá? Então elas são conhecidas como células T, né? Elas têm esse nome de célula T porque elas são o último estágio aí do seu desenvolvimento ocorre no timo, por isso que elas são chamadas de células T. O reconhecimento de células infectadas ou de parasitas envolve proteínas chamadas receptores de célula T na superfície das células citotóxicas. Então isso aqui já são células mesmo de defesa e elas sim, elas vão lá e vão atacar esse parasita, esse antígeno que está aí no seu organismo e destruir ele mesmo, tá? Além das células T, ainda existem essas células T auxiliares, né? Chamadas aí de T-helper cells. Elas são como se fossem algumas células que são dedo duro também. Elas identificam ali um patógeno e elas começam a produzir proteínas sinalizadoras, né? Chamadas de citocinas aí. Então, alguns estudos também marcam aí, né? Fazem marcação de produção de citocina para ver um nível de inflamação que está tendo em um certo lugar. Essa inflamação ela é levada, ela é iniciada aí a partir dessas células T auxiliares, tá bom? Aí aqui o restante é o que tá falando ali no livro mesmo, só coloquei aqui para caso alguém tenha alguma curiosidade. E a notícia do dia é essa então, pessoas que são assintomáticas ao coronavírus, né? Elas não vão ter, então, uma resposta alta de anticorpos e se você fizer o teste de anticorpos ou fizer o teste aí, né, ou fizer esse teste RT-PCR, pode ser que dê negativo, então, para o coronavírus e você nem vai saber que você pegou, então, o coronavírus lá. Tudo bem? É essa a notícia do dia. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal e tchau!